Está no ar mais um episódio com uma semana de atraso por culpa deste que vos fala. Foi uma semana muito complicada, a semana passada foi bem complexo de estar presente com vocês, mas cá estamos. Tive muitas reclamações de pessoas, eu achava que ninguém nos escutava, Guilherme, mas as pessoas nos escutam e reclamam quando a gente não coloca no ar este podcast extremamente bem ouvido, extremamente bem avaliado, que é o As Suas Marcas Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, como estamos por aí? Opa, estamos bem. Paulinho abandonou os ouvintes. É sempre eu, né? Sou sempre eu o culpado. Mas desta vez estou fora desta culpa, não carrego. Mas o Paulinho fez um PB depois de anos, os 5, então vamos dar um desconto nele. E também fez um PB na meia. O homem tá numa fase impossível. Eu acho que ele periodizou pro Campeonato Mundial de Tóquio. Chegando em Tóquio em alta performance do ápice. Por quê? Né, logo falaremos, mas estamos a poucos dias do Mundial de Tóquio, dia 13 de setembro. Vamos falar em seguida muito mais sobre o Mundial, né? Façam suas apostas, porque realmente nós não aqui não incentivamos ninguém a jogo do Tigrinho, mas existem apostas no Mundial. Então dá para apostar lá, fazer uma fezinha, quem quiser. Dá para se divertir, claro, né? Com responsabilidade. Mas sábado começa então o Campeonato Mundial, dia 13. E é isso. O pessoal tava pedindo 2 horas, Paulinho. Eu sei que tu não pode hoje, mas Sim, estamos em débito de 1 hora de programa por semana passada. exatamente, me pediram também 2 horas essa semana, muita gente me reclamou, realmente eu fiquei assustado com a quantidade assombrosa de pessoas que nos escutam, pessoas as quais não têm nada melhor para fazer das suas vidas que nos ouvir, viu só? Isso é muito legal, isso é muito bacana, muito interessante de ouvir, que as pessoas gostam de nós, isso é muito legal. Ou gostam das nossas opiniões, talvez não gostem de nós, mas das nossas opiniões. Então, não sei, quer começar falando já de Mundial? Quer falar de prova? Tu falou aí das minhas provas aí que eu corri 2 provas em 2 semanas aí, e a semana eu vou correr mais uma, então eu vou para a terceira prova em 3 semanas, mas foi bem interessante a meia de Floripa lá, a gente acabou não falando, né, sobre a prova em si, mas bastante gente reclamou da umidade, do clima do dia da prova, vi bastante gente reclamando, algumas pessoas reclamaram também da altimetria da prova, embora eu acho que não cabe muito, porque não é uma altimetria tão elevada, assim, é uma prova bem tranquila, tem algumas pontes ali e tal, mas acho que quem corre já sabe que vai pegar essa pequena altimetria. Tem uma partezinha chata de correr também, que é que tu corre mais num paralelepípedo, uns blocos de concreto, ali não é paralelepípedo, tem uns blocos de concreto, mas também não diminui nada, assim, a performance naqueles bloquinhos de concreto ali. Mas, cara, corri muito bem, sabe? Acho que a prova foi bem periodizada, foi bem pensada. Tô pensando até em lançar uma sériezinha, porque muita gente me pediu o que eu fiz de treino visando essa meia, porque surpreendeu muita gente o resultado, eu recebi muito comentário. E então eu tô pensando até em fazer uma sériezinha aí falando sobre uns 3, 4 vídeos aí falando sobre a prova em si, sobre a periodização que foi feita e tal. Mas, cara, eu demorei 1 ano, né, para eu desengasgar, né? Depois da prova do ano passado, eu te mandei um áudio extremamente chateado, no qual tu me acalmou. E, e esse ano, né, as coisas acabaram acontecendo. A prova, vou te dizer que assim, a tal da umidade eu não senti, a altimetria eu não senti. Foi uma coisa que acho que eu estava muito bem treinado, sabe? A cabeça estava muito boa, estava muito forte. E como eu tenho brincado nos últimos dias, é tudo culpa da Santa Natália, né? Porque agora eu não faço mais nada, né? Todo mundo só fala que a culpa é dela, né? Eu tô correndo bem por culpa dela, emagreci por culpa dela. Tô feliz por culpa dela. Então, Santa Natália nos últimos dias aí tá se revelando Quem que é a Natália, uma cara? Os entidade. ouvintes não sabem. Ué, não. Ué, só me seguir no Instagram que vai saber quem é minha namorada, ué. Tá. Mas eu até tô brincando com ela que ela é a Santa Natália, que tudo é culpa dela, não tenho culpa de nada nessa periodização. Mas a prova foi boa, corri uma 15:22. Engraçado que a minha maratona é 2:40:22, agora uma 15:22 também, o 22 me acompanhando. E daí agora essa semana, né, depois voltamos de Floripa,
Aí fui para São Paulo, por isso que não gravei o final de semana. Estive no TS Summit, que é um evento para organizadores de corrida de rua, de inovação. Muito legal, muitas coisas muito legais lá também. Valeu muito a pena ter perdido a gravação do podcast para estar lá presente com a galera do Ticket Sports. Mandar um abraço para eles lá que me convidaram para estar presente lá. Muitas entrevistas bacanas que vocês podem ver também no canal do Corrida no Ar. Ele estava lá, o Sérgio conversando bastante também. Ele fez várias entrevistas com várias pessoas que estavam palestrando lá nas mesas redondas lá e tal. Então pode comprar tudo no Corrida no Ar, lá tem muita coisa legal. E vou te dizer um negócio, já fazendo esse parênteses já antes de entrar em punta, mas cara, teve uma das palestras lá, uma das mesas redondas que era sobre a São Silvestre, sabe? E tava um senhor que representava a Gazeta, o atual organizador da prova da Vega, né? E a Baldaia, né, que venceu a prova, né, venceu a São Silvestre, agora não vou lembrar o ano que ela venceu. E eu vou te dizer que o senhor da Gazeta falou bastante tempo, acho que é Júlio, não lembro o nome dele, acho que é Júlio. Ele falou bastante tempo sobre a prova ali, ele trabalha na prova desde 83, se não me falha a memória. Depois o organizador atual da Vega falou bastante ele também. E, cara, eu vou te dizer, a Baldaia falou por uns 4, 5 minutos, e quando ela terminou de falar, eu tava chorando, e todo mundo levantou e aplaudiu de pé o que ela falou, as coisas que ela falou sobre a vida dela, sobre como ela chegou na São Silvestre, como foi o início da vida dela, e isso tudo tá numa entrevista no Corrida no Ar ali, que a galera, o Sérgio me disse, eu não vi a entrevista ainda do Corrida no Ar, mas o Sérgio disse que quem vê a entrevista vai se emocionar bastante também, então super indico aí pra galera acompanhar a entrevista com a Baldaia, que realmente foi muito emocionante a participação dela lá no TS Summit. E outras coisas tantas que aconteceram lá. E daí fui eu para São Paulo na terça, voltei na quarta de noite, já na quinta-feira de meio-dia já fui para Punta, que é uma pegadinha aqui de Porto Alegre, dá em torno de 750 quilômetros, mais ou menos. Aí deu para dar uma descansada boa na sexta e no sábado lá, e já corremos a prova lá dos 5 quilômetros, e não foi meu PB no 5, mas foi a melhor marca Verdade. que eu Tá. fiz, foi a melhor marca que eu fiz desde 2012. O meu PB é de 2011 e eu não corria abaixo de 16,40 desde 2012. Então é uma coisa que para mim foi muito significativa e me fez entender que daqui a pouco, conseguindo treinar um pouco mais para provas curtas, eu consiga daqui a pouco voltar a correr o que eu já corri uma vez na vida, pelo menos, e tentar, né, chegar a correr abaixo dos 16 minutos de novo. E me deu muita confiança. A prova me deu muita confiança de que eu posso mais, porque eu não gosto de usar o termo estou lento, né? Porque as pessoas usam muito esse termo estou lento quando estou correndo para provas mais longas, mas é que não trabalha numa intensidade tão forte, né? Então, para mim, segurar ali o 13,20 foi um desafio muito grande, assim, foi muito difícil segurar, embora não seja um sofrimento tão grande, é muito difícil segurar, correr abaixo disso é muito complicado, muito difícil mesmo. Então, acho que talvez treinando um pouquinho mais específico para provas mais curtas, eu consiga, né, ficar um pouco mais rápido, entre aspas, para segurar esse ritmo um pouco mais intenso por mais tempo. Mas foi muito legal. E a prova é bacana lá em Punta. A prova é sempre meio parecidona lá. Esse ano o destaque fica pelo clima, que estava excelente, não tinha nada de vento. E até ganharam lá com 12,22 a prova no masculino, no feminino ganharam com 13,11, se não me engano. O Picarelli, nosso amigão, aí foi quinto colocado na prova, correu 12,31, fez uma baita prova também lá. Então, acho que o Nid foi segundo colocado também na meia maratona, perdeu para o Nicolas Cuestas. Então, tem alguns resultados bacanas lá para a galera aqui do Brasil. O Jardim, nosso amigo, também ganhou os 10 quilômetros da prova, né? A prova de 10 ele ganhou, venceu o Jardim de Passo Fundo. E então foi bem legal, assim. A viagem foi legal, a prova foi bacana, e agora vamos para mais um. Essa semana eu corro um 3.000 só para terminar de me matar. Ai. Mas foi Bom foram 2 demais. semanas legais. Bom E demais. tu também, São né? Tu provas também, né? que. Eu também, mas eu não corri provas tão glamurosas quanto você. Embora, né, Ganhou mais dinheiro do pros, que eu. pros ouvintes aqui, eu corro praticamente só provas que têm a premiação em dinheiro, então nem sempre são provas tão conhecidas, porque no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina, às vezes tem muita prova. Paraná, que paga, né, uma premiação bacana e que a gente vai atrás desses eventos.
Então eu, sábado, corri uma prova em Vacaria, Rio Grande do Sul. Talvez nem todos conheçam, né? A terra aí do rodeio mais famoso do Rio Grande do Sul. Mas foi bem bacana. Tava muito frio, mas saiu tudo como o previsto. Mas sobre a tua participação, Floripa é uma prova, né, que muitos e muitos buscam. Eu acho que conciliar o lazer com a prova em si, né? E eu vi muita gente, principalmente daqui do estado, que escolhe Floripa para correr a maratona, para correr a meia. E eu não sei o que tu acha. Como eu venho da pista, né? Eu tenho algumas coisas da rua que me causam um pouco de estranheza e eu acho um pouco. é, Hoje eu acho um pouco exagerado. Não sei se é a palavra certa, né? Porque parece que é prejudicial. Mas eu queria me dizer o que tu acha. Cara, as provas de Floripa largaram muito cedo, né? Eu vi que a meia maratona largava 5h10 da manhã. 5h10, 5h10. 5h10 da manhã. Eu vi o vídeo, né, do ganhador ali, do keniano que venceu com uma E4. Era à noite ainda quando ele chegou. Né? Então, 6h14 se largou pontualmente. Ele correu uma E4. O que tu acha sobre isso? Tu acha que acaba sendo bom em relação ao clima? Tem que realmente largar cedo? Ou tu acha que poderia largar um pouquinho mais tarde? Se prejudica no dia? Porque, cara, pra correr às 5h10, tem que acordar 3 da manhã, né? Não sei que horas tu acordou, mas dependendo para tomar um café com calma, se deslocar até a prova, né? Se for de carro ali, estacionar, aquecer, acaba saindo bastante, né, da rotina. A maratona deve ter largado também, né? Bem cedo. Mas o que tu acha sobre isso? É algo que. Em Valência, eu não sei a hora que largou quando tu correu, mas faz um comparativo, né? Sobre se tu acha tão importante por causa do clima, se lá fora também é assim. Porque me causou quando eu olhei o horário até pra assistir, os 5h10, eu falei, não, me desculpa, não assistirei. Depois eu acompanho, porque era muito cedo mesmo, né? Então, cara, o que eu acho, tá? Por exemplo, as maratonas na Europa, tradicionalmente, elas largam tarde, né? Valência, quando eu corri, ela largou 8h15 da manhã. 8 ou 8h25, 8h15 ou 8h25, agora não lembro, mas acho que era 8h15 que largou. Então, porque lá é mais frio, né? Logicamente, fica mais frio por mais tempo, não é um país tropical como é o Brasil. Mas eu sei que Floripa tem uma questão muito importante que é o trânsito, tá? E até assim, eu vi tem uma página bem famosa, né, em Floripa, que é o Floripa Mil Grau, que acho que quase toda cidade tem alguma coisa mil grau que ajuda bastante na divulgação de notícias e fala sobre tudo assim da cidade, né? E no Floripa Mil Grau, eles fizeram uma parceria com a Maratona para divulgar ali bloqueios de trânsito, etc. E, cara, Floripa tem uma peculiaridade que muita gente é contra a prova, sabe? Muita gente do público geral, assim, da galera que mora, residente da ilha ali, a galera fica muito chateada pela questão do fechamento das pontes, fechamento de trânsito, que é uma coisa cultural que a gente já falou aqui num episódio anterior, eu acho, sobre essa questão de aí em Passo Fundo também ser as pessoas ficarem um pouco chateadas com o trânsito, reclamarem e tal. Acho que é uma coisa de aprendizado mesmo, né, de cultura, que as pessoas vão evoluindo. Então, eu acredito que o principal fator para a Floripa largar tão cedo não é a questão de clima e nem é a questão de boas marcas ou de nada disso. É mais a questão do trânsito mesmo. Eles têm que liberar o trânsito o mais cedo possível nas pontes para poder que a prova, né, que a cidade transcorra, porque é uma ilha, né? Então é bem complicado. Eu, pessoal, particularmente, eu acordo cedo geralmente, mas não tão cedo, né? E como eu estava hospedado em Jurerê, que fica ali meia hora do centro, meia hora da onde era a largada, a gente estava numa casa com 15 pessoas da assessoria lá, então pegamos uma casa grande para todo mundo, por isso que fiquei tão longe. Que é uma coisa que eu não gosto de fazer, eu gosto de ficar bem pertinho da largada, geralmente, mas acabou que pela assessoria a gente foi com mais gente. E, cara, eu acordei às 2h30 da manhã. Não, desculpa, acordei. 2h40 da manhã eu acordei para poder sair de casa às 3h30, para chegar lá às 4h.
né, para poder aquecer e largar a prova às 5h10. A prova largou com uns minutinhos de atraso, largou 5h12, eu acho. E a Elite largava. Não, a Elite largava às 5h10 e o primeiro pelotão, que era o meu caso, largava às 5h12. Largou ali 5h13, 5h14 por aí, largou um pouquinho mais tarde. Mas nada que, né, que venha a causar algum prejuízo assim. Eu corri boa parte da prova no escuro, acho que cheguei, estava recém clareando o dia. Cheguei em torno de 6h30 por aí, né? Então, eu não gosto, cara, porque daí vira uma prova noturna, né? Não vira uma prova diurna, né? Eu não gosto. É uma coisa que, pessoalmente, assim, provas eu acho que a maratona da Disney larga muito cedo também, porque tem a questão dos parques, de as pessoas ter que liberar, né, para poder funcionar a Disney ali durante o dia. Mas são peculiaridades, né? Eu acho que quem vai para Floripa já sabe que vai largar nesse horário. Ano passado também largou nesse horário. Eu acho que é uma coisa tradicional da cidade já. E ao contrário do Nordeste, né, que larga provas muito cedo por causa do clima, né? Floripa não teria essa necessidade, apesar de ter esquentado bastante no domingo, o pessoal reclamou bastante do calor. Mas, apesar de ter essa peculiaridade do clima, eu não gosto, porque assim, quem que vai pra rua torcer 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, sabe? Eu acho que tu perde até público, perde presença de torcida, perde presença da cidade mesmo, de entender talvez um pouco melhor como funciona a prova. Então, eu discordo, eu não gosto, eu acho que é uma decisão equivocada, mas tem que sempre respeitar, né, os órgãos de trânsito. Se é uma determinação dos órgãos de trânsito, eu acho que tem que ser acatado e a gente não tem muito o que fazer e nem discutir sobre o assunto. Então tá explicado. E tu sabe que falando em prova, né? Eu, eu, a gente vê tanto, né? Agora as pessoas entendendo um pouco mais das regras da CBAT, das normas. E a gente viu, né, um vídeo que deu uma viralizada de uma mulher pegando uma água, ela viu que não era um organizador da prova e soltou. Mas teve uma prova aqui na minha cidade e eu fui assistir uma prova noturna, eu fiquei só analisando, né, quantos erros, quantas normas seriam desrespeitadas. E aí a gente vê muita gente de bicicleta, tá, acompanhando. Inclusive os primeiros colocados ali, eu vi que tinha gente instruindo, né? Os primeiros falando, vamos, vamos, gritando de bike, filmando porque o filmar, às vezes, de bike, até dependendo se a prova autorizou, mas dando instruções, gritando, grito de incentivo e tal, isso não é permitido. Eu vi aqui, né, não só um caso, como outros, que seria, né, um motivo de desclassificação se alguém reclamasse ali os 5 primeiros gerais que chegaram. Muito número de peito também, às vezes escondido, às vezes na cintura, né, com aquele cinto. Também é uma coisa que a gente vê muito, muito, muito. Cara, muita gente pipoca correndo. Também, se tu olhar na chegada e reparar, muita gente que chega sem número e que a gente deduz que é gente que não tá inscrita na prova. Mas chegava até o ponto de ciclista passar no tapete junto com as pessoas que eles estavam acompanhando. E então, se os organizadores levassem, né, ao pé da letra, seria muita gente desclassificada. E infelizmente tem alguns organizadores que nem sabem das normas e das regras, e aí não só desclassificam se alguém for lá e justificar, né, denunciar. Então eu acho muito importante isso que a gente está trazendo para as pessoas ter pelo menos uma ideia, né, como que são as regras, o que pode, o que não pode, né, a questão da hidratação. Teve um caso agora também que deu uma viralizada de um cara que correu sem camisa e teve ajuda externa e chegou e foi desclassificado e ainda deu uma questionada e depois aceitou que realmente estava equivocado, né? Foi filmado, o ciclista alcançou água para ele e não pode. Então, as pessoas têm que correr, né, solitariamente. Fone de ouvido também, né, para os primeiros colocados gerais. É uma questão que também não pode ser interpretado como uma ajuda externa, né? Porque, claro, que a maioria não vai ter uma ajuda no fone, mas pode acontecer, né? De ter alguém ali falando, acelera, não acelera. Mas isso é um assunto bacana que tá
cada vez mais as pessoas entendendo, né, o que pode numa corrida de rua, porque, claro, tem regras, é um esporte, e por ter uma classificação, por ser, né, competitivo, ele necessita, né, que as pessoas respeitem essas normas. Eu fiquei bem no dia curioso, assim, de ver aqui no interior quantas normas são desrespeitadas, né, e as pessoas realmente não, elas não, assim, tá tudo bem, né, nem percebem, na verdade. E tá tudo ok, mas se alguém se sentisse prejudicado na hora, poderia ter algumas desclassificações. Então é importante as pessoas ter conhecimento disso, do que pode e não pode. Às vezes uma colocação geral, cara. Um dos primeiros do geral teve um auxílio de uma bicicleta, né? É ter o direito ir lá e muitas vezes denunciar, né? Se for de sua vontade, né? Mas existem muitas irregularidades aí nas provas de rua e, claro, eu acho que quanto menor a prova, mais chance de ter isso, né? Tem uma questão importante, que bateram bastante nessa tecla lá no TS Summit, que é a questão do permit, né? As pessoas bateram muito na tecla de que estão surgindo muitos organizadores de prova no Brasil, né? E muitas vezes essas pessoas começam a organizar prova sem ter a menor condição técnica, né? De organizar uma prova. Pensam, né, num cálculo financeiro, às vezes, e começam a organizar provas que não tenham tanta qualidade técnica, nem conhecimento técnico. Então, assim, há uma campanha muito grande da Bracel e do Ticket Sports e de toda a galera que estava lá sobre pagar o permit, sabe? Porque tu pagando o permit, tu tendo a ciência de que aquela prova tem permit, tu já consegue saber que tem algumas pequenas normas, né, que já vão ser respeitadas automaticamente, né, via regulamento da CBAT e tal. Então, isso é bem legal, uma campanha que eu acho que eu sempre digo que a melhor forma de tu ensinar as pessoas é educando, né? Vai mostrando, vai fazendo, vai repetindo. Eu acho que o Corrida no Ar faz um trabalho primordial, assim, de educar, de trazer esses casos polêmicos, de dar luz para essas coisas que acontecem, que às vezes a galera, que nem tu disse, mas não tô nem aí, eu corri de fone, eu vim aqui só para participar, eu vim aqui só para me divertir, tal. Mas, né, a gente sabe que é um esporte competitivo, é um esporte que tem regras, é um esporte que a gente precisa respeitar algumas coisas. Então, é bem legal, assim, que as pessoas, quanto mais gente sabendo, quanto mais gente tendo a ciência de regras, melhor vai ficar o esporte para todo mundo. É exato, até porque eu vejo que a maioria das pessoas hoje elas correm realmente querendo estar no pódio na categoria, né? Eu acho que é meio hipócrita a gente dizer, mas a galera corre só para correr. Eu acho que uma vez lá nos primórdios, o Paulinho corre há muito tempo, eu corro aí desde 2009. Eu acho que naquela época era assim, as pessoas corriam só por correr, não participavam de prova, elas não estavam nem aí, não mal corriam com GPS, né? Os tênis era o que aparecia. E hoje mudou muito isso. A pessoa não corre tanto por lazer como se vende às vezes. Eu acho que as pessoas realmente elas correm para tentar chegar numa prova e subir no pódio de uma categoria. E se não subiu nessa edição dessa prova, vai treinar um pouco mais para subir na próxima, né? E postar e estar feliz que subiu no pódio ali entre os melhores da faixa etária. Então, por isso que essas regras são importantes, né? Porque se existe competitividade, tem que respeitar, né, essas normas aí da CBAT, que são como se fosse a constituição aí da corrida de rua. Mas superado isso, a gente tem, né, um dos assuntos, o tempo passa voando aqui, mas sábado começa o nosso tão esperado Campeonato Mundial, ele que acontece de 2 em 2 anos, né? Existe o Campeonato Mundial Indoor, mas o Outdoor é que as atenções estão concentradas, e esse ano em Tóquio, né? Tá muito quente lá, pelo que a gente tá vendo a galera postar, vendo ali a delegação do Brasil que tá chegando, tá bem quente, bem úmido, o pessoal tá reclamando um pouco do calor, porque, claro, as sedes dos campeonatos mundiais sempre são locais que são o verão, né, na época. E então, eu acho que vai ser um show, cara. Japão, a Olimpíada, eu acho que ficou essa questão da Olimpíada em Tóquio, a tristeza de não poder ter tido público, né, por causa do Covid. E o japonês é fã de esporte, eu tenho certeza que vai lotar o estádio. E vai ser um show, os atletas, a maioria
chega em grande forma. Saíram já a lista dos inscritos e bem bacana que saiu uma informação que 41 atletas que venceram em 2023, eles no Mundial 2023 eles estão inscritos e 37 que foram campeões em Tóquio também estão inscritos. E isso mostra que os melhores, né, estão lá. Provas bem interessantes, já pessoas dando palpites. Até aproveito aqui porque saiu uma matéria da World Athletics que pediu palpites do Christian Taylor, que é um atleta que foi bicampeão olímpico do salto triplo, e também da Sally Pearson, que é uma atleta que foi campeã olímpica em Londres 2012, nos 100 metros com barreira. E aí pediram no final da entrevista para eles darem, assim, palpites, wide predictions, palpites aí, a tradução seria selvagens, mas palpites aí polêmicos. E aí a Sally Pearson acho que foi bem ousada. Ela falou que ela diria que os três palpites dela seria o Emanuel Caralho do salto com vara, que eu acho bem improvável ele ganhar do mundo, mas, né, é um wild prediction mesmo. O outro foi o Oblique Seville, que eu acho que nem é tão wild assim, porque ele é um dos favoritos para ganhar os 100 metros. E aí o terceiro palpite é sim, porque ela botou que a Jessica Hu ganharia os 1.500 metros. E eu acho que a Kipyegon não perde, mas nem atada. A Jessica Hu, ela correu agora uma Diamond League, que ela saiu pra morte e quebrou e perdeu nessa última, na final da Diamond League. E por isso eu não boto muito fé que ela venceria a Kipyegon. E já o Christian Taylor puxou pro lado aí dos americanos. Nesses palpites, ele falou que a Claire Bryant do salto em distância venceria. Também ele falou que o Joseph Fambule, que é um cara da Libéria, dos 200 metros, ganharia os 200. E, por fim, Victoria Hudson no lançamento de dardo. Também, creio que é outra americana. Mas a Sally Pearson foi mais polêmica, dizendo que talvez o Mondo e a Kipyegon, que são dois nomes que eu acho bem difícil de perderem, assim, dois nomes que quando a gente pensa em vitória, cara, Mondo e Kipyegon são nomes que é difícil a gente pensar em ver eles perdendo, assim como a Chebet num 10 mil, acho bem improvável de perder, entre outros atletas que tem, né, o grego também salto em distância, tu acha? Salto em distância, é difícil, né? Eu acho que ele tem mais competitividade, mas tem uns que estão muito, o Mondo é um cara que tá muito à frente dos outros, a Kipyegon também, a gente vê algumas provas tem, né, um pouco mais, pode ter surpresa, tipo 400 é uma prova que tem, né, a Nasser, ao mesmo tempo a da República Dominicana, né, ao mesmo tempo temos a Sydney McCauley que vai correr o 400 metros rasos, que a gente não sabe, é um robô, né, a gente não sabe o que ela pode fazer. Vão ser provas muito interessantes e nisso depois a gente pode falar um pouco sobre os brasileiros, né, que a gente também tem palpites que podem se destacar, mas sábado iniciando e no sábado mesmo à noite já tem a final dos 10 mil metros femininos para quem quiser acompanhar. E eu queria, já que tu entrou nesse assunto aí do Wild Predictions, eu queria que tu desse um Wild Prediction. Quem tu acha que vai ser uma pessoa que vai surpreender o mundo e vai ganhar uma medalha de ouro que não está sendo esperada? Olha, eu acho que nem é uma surpresa, tem muita gente que não conhece, mas dos 1.500, eu diria que ele ganhou agora a final da Diamond League, por isso que eu acho que não é uma wild prediction tão forte, mas do 1.500 masculino, eu diria que o Laros, que é um holandês, ele venceria, e aí, claro, é um pouco wild prediction, porque quando a gente pensar dos 1.500, a gente vai pensar em Josh Kerr, a gente pensa em outros nomes, né, o próprio Jacob Ingebrigtsen, que eu não sei se vai correr os 1.500, ele tá confirmado, mas vindo de lesão, eu acho que ele vai correr só os 5, é o meu palpite. E eu acho que seria um wild prediction, cara, difícil assim a bate pronto, mas um nome que daí é de coração, torcida aí, um pouco de wild prediction pro pessoal internacional, aí seria o Luiz Maurício no dardo,
Porra. porque eles não. Eu acho que nós sabemos, né? O cara é vice-líder do ranking mundial e tem um potencial grande. Ele fez uma temporada lá fora esse ano, então não é um brasileiro que lançou bem no Brasil e que não tem uma experiência internacional, que às vezes acontece, né? O cara compete bem no Brasil e chega lá junto com os melhores, dá uma assustada. E o Luiz Maurício não, ele ganhou esse ano no Quênia, um Continental Tour Gold, que é uma das competições mais fortes depois da Diamond League. E ele vai chegar muito bem preparado, ele estava em Singapura fazendo preparação. Eu acho que é um cara que tem tudo pra surpreender eles, né? Porque pra nós já é uma realidade. Pra nós, se o Luiz Maurício ganhar, eu acho que não vai ser, nossa, o Luiz Maurício ganhou. Eu acho que tá todo mundo esperando que pelo menos poste ele vai ser. Mas com certeza, assim, pra uma World Athletics da vida seria algo assim, nossa, uma surpresa total. E esses seriam meus. Agora, rapidamente, assim, meus dois Wild Predictions. E já deixa eu te perguntando quais seriam os seus. Na verdade, meu wide prediction seria sim o Luiz Maurício, seria o cara que eu acho que pode chocar o mundo, pode, né, daqui a pouco acertar um bom lançamento, que como a gente viu, né, o lançamento que ele fez aqui no Brasil, ele foi ele foi, né, o 18º da história e ganharia medalhas olímpicas, medalhas mundiais, né, com a com o lançamento que ele fez aqui nos 91.00, que é o recorde pessoal dele. Eu acho que esse é o cara que a gente tem que ficar de olho, que todo mundo tem que ficar de olho. Eu acho que é uma wide prediction assim, que seja bem interessante de ser feita. E eu não sei se tem uma outra, assim, o Larus é realmente pode ser uma surpresa que não é tão surpresa assim, mas é que o 1.500 está uma prova tão em aberto e é uma prova tão complexa que eu acho que não tem tipo, o Wild Prediction para mim seria tipo o a vitória aqui no Rio, né, esqueci o nome dele, da vitória do Rio Centrovitz. do Centrovitz, exatamente. Acho que seria uma Wild Prediction assim, mas agora tu pegando ali todo mundo que já correu abaixo de 13:30 esse ano, cara, É verdade. é uma prova totalmente em aberto mesmo. Uh, Tem algumas provas que estão muito em aberta, que não tem porque seria, eu acho que uma wild prediction seria tipo assim, no salto com vara, daqui a pouco na salto em distância ou no salto em altura feminino, então que tem uns, né, francos favoritos para a prova. Agora para as outras distâncias, tipo assim, a Fenkball perder o 400 com barreira, eu acho Sim. que seriam wide predictions mais por esse lado, assim. Mas então eu acho O que eu 400 fico. com barreira masculino, o trio não ganhar, né? Um dos três não Exatamente, ganhar. Sim. exatamente. E Aí alguém por seria fora do chocante total. exato. Mas eu acho que assim, para mim o Luiz Maurício é o cara que é o grande. Não vou colocar como azarão, porque ele não pode ser caracterizado como azarão com o lançamento que ele teve esse ano. Então, mas é um cara que eu acho que pode surpreender o mundo, pode chocar o mundo. Um brasileiro pode, daqui a pouco, não ganhar o ouro, mas uma medalha, né, no Campeonato Mundial. Então, eu acho que pode ser bem por aí. E eu ia até comentar, eu não olhei quem foram os atletas do Quênia e da Etiópia que foram selecionados para participar da maratona. Eu sei que vários pediram dispensas, né? E aí eu queria até pensei se teria algum atleta assim desconhecido entre aspas que pudesse surpreender, porque eu acho que essa maratona em especial, ela pode surpreender a maratona masculina principalmente, porque neste momento faz 27 graus em Tóquio e são 4 horas da manhã. Então, eu acho que pode surpreender, pode acontecer algo que ninguém espera, porque teoricamente deve ser uma maratona corrida lenta, ao exemplo do que foi lá em Doha, no Catar, né? No Campeonato Ah, Mundial. sim. Então, eu acho que pode ser uma maratona lenta que pode abrir um precedente para um cara, né? Ou vir de trás, um cara vir de outra. Vir de surpreender, né? Pode ter. Mas como tem muita gente na maratona masculina aqui, eu acho que fica mais difícil dar um palpite agora. Mas depois, quando tiver antes da maratona, a gente vai fazer outro programa, a gente pode abrir
Aqui, os quenianos que tem é o Kennedy Kimutai, o Hilary Kipkoech, o Vincent Ngetich, também é um dos grandes favoritos, e o Eric Sang também. Uns 4 quenianos são extremamente favoritos. E os da Etiópia, os etíopes inscritos são, deixa eu Os pegar etíopes aqui. são o Takeli, que é o líder como melhor marca pessoal. Tadesse Takeli, Dereza Geleta e Tesfaye Deriba. Deriba. Esses atletas, o Takeli lidera aí o de personal best com 2,323. O Geleta 2,351. Aí vem o Gentich do Quênia 2,400. O Deriba, etíope 2,413. O Sang do Quênia 2,430. E o Kimutai 2,527. E aí depois, mais para baixo, daí o Kipkoech com 2,605. Então é o melhor atleta aí do Mundial. Ele tem uma marca de 2,323. Só ele mais um atleta abaixo de 2,4. Então realmente mostra que provavelmente seria uma prova mais estratégica, tendo em vista que não tem coelho, né? E aí a prova muitas vezes fica mais lenta, né? Os atletas ficam ali se observando, mas são 96 atletas inscritos na maratona masculina e já podemos trazer também a feminina logo mais. Exatamente, eu acho que a maratona masculina, tanto a masculina quanto a feminina, tá em aberto justamente por causa do clima, assim como daqui a pouco um Wild Prediction de Caio Bonfim na marcha atlética. Mas não dá para dizer que uma medalhista de prata olímpico pode ser considerado Wild Prediction também, mas eu acho que pode ser, né? Podem ser provas bem complexas, bem difíceis, então eu acho que abre um pouco desse leque, né, para que as pessoas, para que algum desconhecido possa vir e bater essa marca. Na maratona feminina, nós temos as quenianas que estão representando, logicamente, o Quênia. É a Jacqueline Cherono, a Pérez Jepchirchir, que aí sim é uma grandíssima favorita. A Jacqueline Cherono, ela tem... Não aparece aqui o melhor marca dela no... 2,21,14. 2,21. Isso, 2,21,14, exatamente. Isso aí. Nós temos a Pérez Jepchirchir, que tem como melhor marca na carreira 2,16,16, né? E temos também, representando o Quênia, vamos ver aqui... Mas não tá escrita essa de 2,16,16 na minha lista aqui oficial, não tá. Na Ela minha tá no lista site dos aqui... Athletics. tem uma lista do Athletics que saiu agora. A melhor marca inscrita é a Cefa, com duas... tem 2,11,53. E aí, depois nós temos a Quebed, que tem 2,15,55. Depois vem a Masai, uma queniana, 2,18,58. Mas essa lista aqui, eu não achei esse nome que tu falou, Paulinho. A Pérez de Pichucha, eu tô no site do Athletics aqui, tô Ah, na tá. lista... 2,16,16, tá. Exato. É É a porque ex-recordista mundial. aqui na minha lista ela tá organizada por Season Best, então realmente tá. a Cefa hoje lidera o ranking aí com 2,15,50, mas pode seguir. Sim, ó, e daí tem a Cefa, que tá na Etiópia, a Sutumi Kebede e deixa eu ver quem mais aqui, a Cefa e a Kebede, tem mais uma aqui, a Tigit Ketema, são as 3 atletas da Etiópia, lembrando que nós não temos nenhuma atleta brasileira que está representando, né, o nosso país no Campeonato Mundial, ninguém conseguiu o índice. No masculino nós temos, e até queria ter abordado isso na semana passada, já voltando um pouquinho para a maratona masculina. Eu queria falar sobre esse assunto, mas eu não sabia como abordar esse assunto aqui no podcast para não parecer uma coisa preconceituosa, talvez. Mas aproveitando que ele abordou esse assunto, eu acho que a gente
ganha, né, a possibilidade de poder falar sobre isso também aqui no podcast, que é Paulo Paula no Campeonato Mundial, né, de atletismo. Eu acho que o meu pensamento é que Paulo Paula é um dos maiores atletas da história do Brasil, pela longevidade, principalmente, pela quantidade de bons resultados, né, após os 40 anos, principalmente. Então, mas assim, como ele mesmo coloca, né, no vídeo que ele largou no Instagram dele, é uma vergonha o Paulo Paula ser o atleta representante do Brasil, entre aspas, essa vergonha, tá? Me entendam bem, me entendam com bons ouvidos. Né? Nós temos o Jonatas, o Paulo Paula e o Ederson Vilela, que estão representando o Brasil no Campeonato Mundial, mas assim, não ter uma renovação, né? Não ter uma renovação no Brasil e um atleta de 46 anos, se não me falha a memória. Pode ser. Ser o representante natural, ser o representante do país, eu acho que mostra o quanto nosso país está atrasado com relação aos outros países do mundo. Repito, sem tirar o mérito do Paulo Paula, que é um fenômeno, é um absurdo, é um dos maiores atletas da história do Brasil, mas ele ser o representante brasileiro em mais um campeonato mundial é de se estranhar a falta de competitividade no cenário de maratonas brasileiras. Né? Antes disso, só corrigir aqui, porque eu falei que eu não teria nenhum atleta abaixo de 2,3. A gente tem o Geleta, ele tem 2,238. Essa lista que eu falei antes é o Season Best, como se fosse a melhor marca aí da temporada. Mas como PB, a gente tem o Geleta aí abaixo de 2,3, 2,238, e depois vem os atletas com 2,3 para cima. E aí são bastante, né? Abaixo de 2,5, 2,6 tem muita gente. Mas sobre o Paulo Paula, pois é, ele falou muito sobre renovação, né? É uma coisa que eu percebo hoje, não só na maratona, mas no atletismo brasileiro em si. A gente não vê uma base tão forte como a gente via em outros momentos. Isso eu acho que tem diversos motivos que justificam isso, tá? E um dos motivos principais que eu vejo que não tá tendo uma renovação tão boa quanto tinha em outros tempos são nossos campeonatos brasileiros de base. E deixa eu explicar como é que funcionava, tá? Antigamente, aí não tão antigamente, mas até 2014, por aí, a gente tinha no Brasil campeonatos brasileiros interseleções. Como que funcionava isso? Os 20 primeiros do ranking, os 10 primeiros do ranking, se eu não estou enganado, eles podiam participar. Então, Campeonato Brasileiro Sub-20. Os 10 primeiros do ranking Sub-20, eles estavam automaticamente inscritos no Campeonato Brasileiro. E aí depois tinha mais algumas indicações que a federação podia fazer, uma ou outra indicação. E esses iam para o Campeonato Brasileiro, Sub-20, Sub-23, Sub-18, Sub-16. Então era interseleções. Eu representava o Rio Grande do Sul, o outro atleta do Santa Catarina era Santa Catarina, e a gente vestia o uniforme do Rio Grande do Sul. A gente corria de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio. E só isso já traz, cara, uma rivalidade, porque é contra estado. Tu quer representar teu estado da melhor forma possível, e aí era uma disputa ali do geral, quem que era o estado que ia vencer a colocação geral. Então ia só os melhores no Campeonato Brasileiro, né? Então o nível era muito mais alto, porque automaticamente indo os melhores, o nível era gigante, uma semifinal já era muito complicada, que eram atletas muito semelhantes, e isso traz, né, uma maior competitividade, maior nível. Só que acredito que foi pela questão financeira. Hoje não é mais assim. Hoje foi extinto o Campeonato Brasileiro Interseleções e agora é Interclubes. E aí tu vai pro Campeonato Brasileiro, qualquer atleta pode ir pro Campeonato Brasileiro de base. Então o Paulinho lá, ele tem um 10 mil para 40. Ele pode se inscrever e ir. Só que isso traz pro público e também pros atletas uma menor competitividade. Por quê? Porque para quem tá assistindo, às vezes o 10 mil vão ter 3 séries de 10 mil. Porque tem lá a série lá dos caras que correm 40, dos caras que correm 35 e dos caras que correm 30. E aí acaba ficando mais monótono, a competitividade é menor.
tem atleta que já nem vai competir o Interclubes, sabe? E isso faz com que, claro, dá mais oportunidade, mas como eu falei do Troféu Brasil, a gente falou na outro momento, não é o momento de dar oportunidade pro Campeonato Brasileiro. O momento da oportunidade para os atletas são outras competições, a competição das federações, as competições estaduais, né? São, por exemplo, tem hoje no Brasil o Ademar Ferreira, lá, uma competição que qualquer pessoa pode participar. Mas o Campeonato Brasileiro em si, como o Troféu Brasil, eu acho que tem que afunilar mesmo. Tem que participar só os melhores dos melhores. E com a extinção desse Campeonato Brasileiro Interseleções, a gente vê que o nível da base ele diminuiu muito. Então a gente vê alguns nomes se destacando, óbvio, né? Porque o Brasil sempre tem destaques aí a nível brasileiro, mas não tanto quanto antes. Né? O nível do Campeonato Brasileiro Interseleções era absurdo. Eu competi em dois. Eu competi em 2013, um sub-20 do Ibirapuera, Campeonato Interseleções sub-20, e era muito forte. Eu lembro que eu corri o 400 na época. E depois eu corri, em 2014, o Brasileiro Interseleções sub-23 também. Era assim, só quem tivesse ali entre os melhores do ranking, e isso fazia com que os resultados fossem bem expressivos. E com isso, agora, eu acho que perde um pouco desse nível do Campeonato Brasileiro, e isso, consequentemente, faz com que não tenha renovação. A gente, no fundo, hoje, nos 5 e 10 mil, a gente vê o Ederson Vilela até hoje, cara. O cara, depois de correr uma maratona, uma semana depois de correr uma maratona, foi pro Troféu Brasil e medalhou no 10 mil metros. E é mérito do Ederson, claro que é mérito dele. Mas também a gente vê que não tem uma renovação de ter atletas jovens ali disputando. Sabe, o Ederson é um cara que tá há muito, desde 2013, acho que foi quando ele ganhou do Marilson, um Troféu Brasil, ele tá ali, sempre beliscando. E aí, claro, não tô dizendo que não é mérito dele, não tô tirando, né, esse êxito dele, mas a gente não vê um volume de atletas aparecendo. Esse dia eu até falei com um atleta que é do. Até eu posso citar ele, porque ele é meu amigo, que é o Alan Volsky. O Alan Volsky, ele é do lançamento de martelo, ele tem, sei lá, 20 medalhas do Troféu Brasil. E ele me falou, cara, enquanto não surgir jovens me tirando do pódio do Troféu Brasil, eu vou ir até onde der. Se com 40 anos eu estiver medalhando no Troféu Brasil e estiver ganhando meu salário aqui do meu clube, ganhando uma bolsa atleta, eu vou levando. E aí isso que acontece, né? Eu acho que o Paulo, talvez o pensamento dele é esse. Enquanto eu tô aqui pra Mundial, tô aqui ganhando ainda dinheiro com corrida, o cara vai levando, porque não tem... O que nos move muitas vezes é a competitividade. E aí a gente tem que entender o porquê que não tá surgindo jovens. Hoje nos 5 mil, um cara que tá aparecendo, né, jovem, é o Jânio, né? Ganhou o Troféu Brasil esse ano. Mas é um nome, assim, que a gente vê mais jovem mesmo, né? Que apareceu. Mas a maratona, cara, é 3 caras que são, né, já bem experientes, né? Pra não dizer outra palavra. O Paulo, o Ederson e o Jonatas. E nós não temos, assim, atletas jovens na maratona, né? Que é o caso, de a gente esperar, olha, esse cara tá vindo 2, 3 atletas bons na maratona. Não tem, né, no nível deles. E isso acho que é a questão mais mesmo da base, cara. A gente fala tanto no Brasil de investir na base, mas a minha opinião é que esse investimento não tá surtindo resultado, e aí não sei se é porque essa geração tem outros objetivos, se realmente a galera não quer encarar o fundo, sabe? O fundo é dolorido, cara. Correr maratona é dolorido. O treinamento, correr 10 mil, 5 mil, né? E muitas vezes os atletas escolhem outras provas. E também pode ser uma carência de ídolos, no fundo, talvez. A gente tinha uma vez o Marilson, né? Que inspirava muita gente. A gente teve grandes nomes sempre. E às vezes isso também faz com que talvez, né? Não tenha uma renovação. Mas eu acho que é curioso, né? Ele fazer um vídeo em terceira pessoa, assim, falando, né? O Paulo, né? Mas tem todo o direito dele por estar aí com 46 anos e em mais um campeonato mundial na maratona, e esperamos aí que ele corra super bem. Vamos estar torcendo. Exatamente. Eu acho que é importante falar da maneira que tu colocou também aí, a forma que tu te expressou. Eu acho que é bem isso mesmo. Por vezes a gente pode ser mal interpretado, né? Porque a gente é responsável pelo que a gente fala e não pelo que as pessoas entendem, né? Então, às vezes fica complicado
essa questão da interpretação mesmo, mas eu acho que nunca criticaria e nunca vai criticar o atleta, né? O que a gente vai criticar em algum momento ou pode falar, usar como exemplo é o sistema e não o atleta. O atleta que está lá está no direito dele. Por exemplo, o Paulo é bem isso que tu falou. Se ele tiver com 62 anos e tiver correndo 2:13 e ele tiver ali sendo o melhor do Brasil, cara, palmas pro Paulo Paula, sabe? Paulo Paula é incrível, é um ser humano diferenciado. Agora, o sistema que a gente critica é que não ter essa renovação de fato de não ter um cara brigando pelo menos com o Paulo Paula, fazendo uma sombra para o Paulo Paula, né? Estar num campeonato mundial. Tu vê muita gente surgindo e desaparecendo de uma maneira tão rápida, né, no esporte brasileiro, que às vezes acaba entristecendo e não consegue, sabe? Tu tá chegando poucos expoentes assim, né? Como foi daqui a pouco lá atrás. Tivemos o Anderson Henriques, que foi, né, finalista de campeonato mundial. Daí tivemos alguns atletas na velocidade, que a velocidade a gente sabe que de vez em quando aparece um grande nome. Agora temos 2 atletas correndo abaixo dos 10 segundos na mesma geração. Então são 2 expoentes. Aí teve também algumas no feminino ali que surgiram com alguns recordes sul-americanos, como foi a Rosângela, como foi a Ana Cláudia Lemos. Aí tivemos ali também o Darlan, que surgiu no arremesso do peso, aí agora o Luiz Maurício, né? A gente tem o Pio, né? A gente tem alguns poucos expoentes, mas não há renovação, não tem uma sombra para esses caras, né? Ou para essas mulheres. A Fabiana Mura no salto com vara foi outro expoente desses que apareceu, né, em dados momentos do nosso atletismo, mas realmente, então essas pessoas acabam se perpetuando, entre aspas, na seleção, porque não tem essa competitividade, não tem essa mudança. E eu acho que só tendo competitividade e mudança, daqui a pouco o cara não vai, né, não vai acomodar e vai buscar sempre melhores e melhores e melhores e melhores resultados. Eu acredito, inclusive, não sei, posso estar falando uma grande bobagem, se tu achar que eu estou errado, tu me corrija, mas, por exemplo, assim, eu não sei se o grande objetivo da temporada do Ederson, por exemplo, foi o Campeonato Mundial, né? Não, Ou com foi uma certeza não. casualidade, né? Foi uma casualidade, foi algo que aconteceu porque o Ederson compete várias maratonas, até porque por questões dele, ele faz várias maratonas no ano, então acho que nunca foi um objetivo para ele estar representando o Brasil neste campeonato mundial, mas veio a calhar que ele estava ali, acho que ele classificou pelo ranking, né? E Uhum. acabou entrando na seleção ali meio que não por um objetivo de estar lá, mas sim por uma casualidade, não uma casualidade, mas né? Acabou que ele tinha o tempo, acabou que estava no ranking e acabou entrando, sabe? Não foi aquilo que ele não buscou isso incessantemente buscando correr 2:09, 2:08, 2:07, né? Então, eu acho que também falta um pouco disso, até por falta de incentivo aqui no Brasil mesmo. Daqui a pouco o cara não pode, o Ederson tem que correr uma maratona por mês para poder, né, ganhar o dinheirinho dele, conseguir se manter e tocar para frente. Então, é o sistema que é complicado mesmo do esporte, do atletismo, né, no Brasil como um todo. O Edson, eu conversei com ele no troféu e ele correu até recentemente ali uma maratona, acho que em Santa Catarina, né? E provavelmente pagaram um cachê pra ele, ele foi lá e participou da prova. E ele tinha falado que ia correr Curitiba. Então, o Campeonato Mundial não tava, né, nos planos dele. Mas o que acontece, né, na maratona principalmente? A maratona, elas são as 2 melhores marcas do atleta no período elegível. Ele soma os pontos ali da marca, né, e tu entra no ranking mundial. Os 3 brasileiros, eles foram classificados por ranking mundial, não foi por índice, né? Até porque o índice acho que é 12,8, se eu não tô enganado. Mas... Acho que é 2:06. Então tá, 12,6. Pode ser. É uma paulada, né? 12,6. E então, muitos atletas, eles estão desistindo, principalmente essa galera muito, muito com nível altíssimo, eles acabam abrindo mão, às vezes, tipo o Salve do Quênia. Cara, é um cara que poderia ganhar o campeonato mundial, mas opta talvez por correr uma Major, e aí vai abrindo algumas vagas, não só dos africanos, porque são 3 por país, né, que podem participar, mas eu vi que o Carlos Dias do Chile machucou, não vai participar, abre uma vaga a mais, e assim sucessivamente vão chamando os demais. E o Ederson foi chamado aí na última janela, né, como a gente falou, certeza que ele não esperava isso, mas não tem como tu recusar, né? O Ederson, se eu não me engano, é o primeiro campeonato mundial dele,
campeonato mundial, sabe? Não é assim, eu acho que ele já foi em campeonato mundial, talvez de meia maratona, de cross, mas campeonato mundial, quase certeza que é o primeiro dele. E não tem como recusar, né? É um evento único. E o Ederson, a gente torce, ele tá em boa fase, ele tá super bem, eu acho que pode fazer uma boa participação. Claro, né, que subir no pódio é muito difícil pelo que os africanos correm hoje, né? É uma diferença muito grande. Mas a gente torce que os brasileiros sempre façam o seu PB, embora as condições também sejam um pouco desfavoráveis para correr uma maratona rápida. Torcemos para os três e realmente a gente não vê essa questão da renovação, acho que é o que peca muito, ainda mais nas provas de fundo, né? Velocidade a gente vê muita renovação no Brasil. Surge muito atleta como some, né? Rapidamente surge assim, uns fenômenos e acaba sumindo, mas a gente vê uma renovação. E no fundo hoje a gente não vê isso. E realmente isso que tu falou da pressão, né? O cara acaba se acomodando, não tem como dizer que não, tá? Porque eu sinto isso na pele. E nem eu já falei para muitos, 800 metros eu não tenho uma marca tão expressiva quanto eu gostaria, mas se eu quisesse continuar correndo 800 até os meus 40 anos, eu acho que ia estar ali brigando, cara, no Troféu Brasil sempre, sabe? Porque é isso, se tivesse um nível bem mais alto no Brasil, eu já teria talvez mudado de prova, assim, porque 800 já não tem como. E acaba que tu se acomoda realmente, assim, eu tô ainda competitivo e vou levando. Né? E isso acho que é bem prejudicial. Eu vi um podcast agora final de semana eu vi um podcast de um português que ele começou, José Carlos Pinto, ele começou a treinar com o filho o pai do Ingebrigtsen, até indico para todo mundo, eu acho que é Tricast o nome do podcast, e tem informações bem valiosas ali, um pouco sobre o treinamento do pai do Ingebrigtsen. E ele fala justamente isso, da competitividade, tá? Ele falou que quando ele correu 800 para 1,47, algum tempo atrás, fazia muitos anos que em Portugal ninguém corria. No momento que ele correu, já outros atletas começaram a correr próximo daquilo. E nos 1.500, quando o Isaac Nader, que hoje é um dos atletas até favoritos aí para medalhar no Campeonato Mundial, tem 3,29, ele correu essa marca, ele disse que era super competitivo com o Isaac Nader numa época, e o Isaac Nader deu esse salto grande, e aí ele falou, por que não? Eu também não posso correr isso. Por que se o Isaac Nader correu, claro, não desmerecendo, né, mas ele correu, também tem as condições. E aí, hoje, diz que talvez a primeira vez na história que o Portugal conseguiu colocar 3 atletas no Mundial dos 1.500 metros. Né, o Isaac Nader correu super bem, aí o Nuno, que é um outro atleta que inclusive correu em Nerra, na prova que eu tava, 3:32,99, fez o índice. E aí o José Carlos também correu 3:31 e fez o índice. Então, 3 atletas com índice em Portugal, uma coisa que nunca aconteceu. E segundo ele, foi por causa disso. Tu vê outro atleta do teu país que tem as mesmas condições que tu, que treina às vezes no mesmo local, e tu vê treinando e, cara, eu também faço esse treino, também posso, também tenho as mesmas condições, aquilo ali te motiva. E se não tem ninguém, se tu corre 3:40, igual no Brasil, às vezes o cara corre 3:39, e só o cara corre abaixo de 3:40, acaba sendo um pouco... Tu se acomoda, né? Porque tu não vê ninguém ali na tua cola, tipo, se eu correr isso aí todo ano, eu vou ser líder do ranking brasileiro, eu vou estar entre os melhores da América do Sul, eu vou ser seleção brasileira. E aí falta, né? Eu acho que o que nos move mesmo é isso, é aquele medo, cara, que tu vê um resultado absurdo, tu fala, caramba, cara, vou ter que treinar mais, vou ter que dormir bem, vou ter que comer bem. Acho que essa pressão que leva o atleta de alto rendimento fazer resultados melhores, e isso a gente vê, por exemplo, no 400 com barreira, em que hoje a gente tem os 3 melhores atletas do mundo e todos os tempos correndo marcas absurdas, e os 3, querendo ganhar do outro, cada prova que os 3 entram a gente não sabe quem que vai ganhar, e a gente vê que os 3 é aquele cagaço de o que pode acontecer, e isso realmente é o que nos move a melhorar, porque no Brasil a gente tem essa carência aí e acaba nos acomodando, sem dúvida nenhuma. Acomoda, embora, tipo, eu nesse papel digo assim, não quero estar acomodado, mas eu acho que intrinsecamente, assim, lá a gente acaba, cara, querendo não querer se acomodando. As provas de rua que eu corro aqui no estado, né, o cara se acomoda, tipo, vou correr o último quilômetro forte, vou ganhar, né, com todo o respeito, óbvio, humildade possível, mas é algo que, claro, acontece, né, e se tivesse uma competitividade muito maior aqui de atletas correndo bem os 5, 10,
Seria de outra forma, teriam resultados já. Eu acho que a gente já teria um gaúcho correndo abaixo de 14 minutos, o que nunca aconteceu nos 5 mil. Mas falta essa questão de ter 3, 4, 5 ali correndo próximo e uma hora vai. E a gente não tem, é um espalhado se destacando, né? E acaba que não tem essa evolução. Exatamente, concordo com absolutamente tudo. Apenas antes da gente encerrar aqui, que já estamos com 1 hora de programa, sim, o índice olímpico, tá? O índice olímpico era 2:08:10, tá? Para Paris, Isso. mas agora para esse campeonato mundial é 2:06:30, foi o índice no masculino, e Não dá, né? 2:23:30 no feminino, tá? Só para deixar claro os dois índices. Aí, mais uma questão importante, tu falou da prova que o Ederson tinha vencido agora algumas semanas atrás, foi a Maratona do Litoral, tá? O nome da prova é Maratona do Litoral, foi a primeira vez que aconteceu essa prova e ele correu 2:20:51 nessa prova, diz que é uma prova extremamente plana, uma prova extremamente rápida. Então, correu bem. O Ederson lá venceu a Maratona do Litoral e depois partiu aí foi 3 semanas atrás, tá? E ele partiu agora para o Campeonato Mundial para representar o Brasil. Eu acho que só para passar aqui, já que a gente não volta antes de sábado, o dia que começa, né, efetivamente o Campeonato Mundial, só para passar rapidamente a programação para a galera. Aqui no horário do Brasil, tá? Começa no sábado às 8 horas da noite. E começa, eu sempre me perco nesses fusos horários, então se eu falar alguma bobagem, por favor, me perdoem e olhem no site da World Athletics. Mas, sábado, 8 da noite, 35 km de marcha feminino e masculino, tá? Começam às 20 horas aqui no horário do Brasil. Temos às 21 horas qualificatórias do disco feminino e do 21 horas, disco feminino, 22:55 peso masculino, 22:55 disco feminino, daí as classificatórias do grupo B, às 23h23 as primeiras preliminares dos 100 metros rasos masculinos e as eliminatórias dos 4x400 mistos, a partir das 23h55. Então quem gosta de ficar acordado até tarde, de sábado para domingo, tem uma programação aí começando às 20 horas e terminando perto da meia-noite no horário do Brasil. E aí no domingo pela manhã, 6h05 da manhã, nós já temos os 3.000 metros com obstáculos masculino, as eliminatórias. Às 6h30 temos o salto em distância feminino, classificatórias também. Agora, tudo é classificatória por enquanto, tá? Às 6h55 nós temos as primeiras baterias dos 100 metros femininos. Às 7h05 da manhã, as eliminatórias do salto com vara masculino. Às 7h50, aí já começa a pauleira, em 7h50 da manhã, 1.500 metros femininos eliminatórias, e às 8h35, 100 metros eliminatórias do masculino. E aí temos, a partir das 9h10 da manhã de domingo, 3 finais, que é o peso masculino, os 10.000 metros feminino e o 4x400 misto. As finais a partir das 10h20 da manhã de domingo. Então, passado aí o primeiro dia de campeonato mundial, na sequência aí, a gente sempre sugere que siga aí os perfis da World Athletics, até o Doidos por Corrida também, nosso parceiro aí tá sempre falando com a gente, Corrida no Ar, todo mundo aí que vai ficar por dentro dos programas horários, ou no próprio site da World Athletics, ali tem todo o programa horário, no horário do Japão e no horário do Brasil. Dito isso, me despeço de vocês. Eu não sei se tem mais algum recado para dar para a galera. Eu acho que é legal destacar nesse primeiro dia, só para a galera que não conhece, a marcha, que é a final direto. Vamos torcer pro nosso... Existe, e tem outros atletas, tá? Mas os destaques aí é Caio Bonfim, sem dúvida, né? Eu não sei se ele vai no 35, cara. Eu não sei se ele vai no 35, tá? Do 20, que ele é o nosso medalhista olímpico. Não sei se ele vai no 35, mas vai ter a Viviane Lira, tá? Do feminino, que tem chances. Já ficou ali entre as 4 ou 5 no Mundial. A gente tem também no peso masculino, tá? O Wellington Venâncio. Tem o Maranhão e o Wellington, acho que é o Wellington Venâncio. William Venâncio, me desculpe. E o Maranhão, que é o Wellington e o William. Ambos aí, eles têm chances, cara. Eles estão ali perto de 21 metros. Eu acho que eles podem beliscar uma final, a gente torce pra isso. Os 100 metros masculino, que nós temos
as baterias, né? A gente tem o Bard e o Eric, que estão aí. Se correr o que eles correram esse ano, eles vão classificar para a semifinal, sem dúvida nenhuma. Né? No lançamento de dardo feminino, a gente tem a Jusilene, que é uma finalista olímpica, tá? Em Paris, também fica de olho nela. Ela vem de lesão, mas é uma finalista olímpica. Então, esses nomes aí pra gente ficar de olho, né? Que eu acho que tem grandes chances aí de se destacar aí no primeiro dia. E, claro, todos os outros brasileiros que vão competir, mas a gente tá fazendo aqui o destaque. E aí, vamos aproveitar já, porque a gente não volta antes, no dia 2, tá? Do domingo, às 8 da noite. O que você vai fazer domingo às 8 da noite? A pessoa, não sei. Maratona feminina, tá? Vamos ver se a Cefa ela vence aí, porque a Hassan não vai estar, né? A Hassan acabou de correr Sydney. Então a Cefa aí está sem a grande adversária dela, que foi em Paris, né? As duas chegaram se cotovelando, chegaram ali se tapeando em Paris, mas eu acho que a Cefa tem tudo para levar, né? Não sei qual é o teu palpite, mas é a grande favorita. Sem a Hassan, eu acho que tem tudo para levar. Então, domingo às 8 da noite, não percam a maratona do Mundial, 8 da noite para nós, 8 da manhã lá em Tóquio. Exatamente. E aí, paralelamente, a maratona, às 8 horas, às 9 horas, tem o lançamento do martelo feminino, classificatórias também, não tem final, a única final é a maratona feminina mesmo. Às 21h35, as eliminatórias do 1.500 feminino, masculino, desculpa. Às 22h45, temos o lançamento do martelo feminino. E às 23h28, nós temos as eliminatórias do 100 metros com barreiras femininos. Então, aí uma noite recheada também de domingo. Então, começou sábado, entrou no internato aqui, só vai sair no dia 21 de setembro, para poder No domingo. acompanhar todas as provas do Campeonato Mundial, ou a maioria das provas possível, né? A gente vai tentar trazer resultados aqui para vocês, falar de grandes destaques nos próximos programas. A Cefa leva? A Cefa leva. Tá bom, anotado. Vamos ver se o Paulinho acertou na maratona feminina. E no masculino, eu não sei se vai ser no último dia a maratona masculina. Vamos tentar dar uma olhada aqui rápido. A maratona masculina não é no último dia. Não, né? Tô tentando ver. Olha, já é no dia 15. Então é na segunda noite já. 8 da noite. Uhum. Isso. Então, eu vou te dizer, eu realmente não conheço ali os africanos, mas se tu quiser deixar teu palpite. Não vou deixar meu palpite por enquanto. Se alguém quiser ver meu palpite, que me acompanhe no meu Instagram. Eu quero olhar essa lista com calma. Boa. Então é isso. A partir de sábado estamos reclusos em Campeonato Mundial. Deve passar aí nos canais pagos. Normalmente passa no Sport TV. Então assistam, acompanhem. Que é um show. O Campeonato Mundial é um show. A transmissão sai do campo, vai para a pista e então não para um minuto durante aquelas 4, 5 horas de transmissão. Assistam que vocês não vão se arrepender. E é isso. Dito isso, grande abraço. Voltamos em algum momento, que eu não sei quando. Até semana que vem, pessoal, neste mesmo horário, neste mesmo canal.